Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vamos cantar essa música ao vencedor. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. E a segunda morte, E a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso, e escondido maná, sobre a minha mesa. Apocalipse 2:7. Com muita alegria lhe servirei do precioso E escondido maná. Levante a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Em nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco e nos abençoe através desta palavra. Abra o entendimento de nós todos e que a minha boca seja um instrumento teu agora, para o Senhor falar com esse povo e formar aqui, de fato, vencedores, meu Deus, para a tua glória. Vencedores que vão vencer não só aqui nesse mundo, mas eternamente vão habitar contigo. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no paraíso. Depois que o homem pecou, errou, falhou, o homem foi expulso do paraíso. Mas Deus nunca abriu mão de ter o homem no paraíso. Ele recolheu, depois que o homem comeu do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, Deus, ele pegou a outra árvore da vida e levou para o céu. Essa árvore da vida ficava no meio do jardim. E nesse versículo que você vai ler comigo agora, você vai ver que lá no céu ela também vai ficar no meio. Vamos ler para você entender. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é para todos, é para quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha para mim, por favor. Deus, ele nunca aceitou ficar de lado. Deus nunca aceitou que o ser humano colocasse ele de escanteio. Deus nunca aceitou isso. Ou ele é o centro, ou ele está no lugar que ele deve estar em primeiro, ou ele não aceita ficar na vida do ser humano. Ele não abre mão disso. Então ele cria o ser humano peca, e eu já vi e já ouvi muitas pessoas dizerem assim: quando eu chegar no céu eu vou falar com Adão. Pô, Adão, o que você fez com a gente lá embaixo? Pô, Adão, você errou feio. Mas se você pensar direitinho, você vai ver que você errou mais do que Adão.
Se você fosse fazer isso, Adão ia dizer assim: epa, eu não conhecia a morte, eu não conhecia nada disso, eu errei, mas você teve o meu mau exemplo e mesmo assim fez pior. Porque nós temos N exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus e se deram mal. Não precisa eu errar, não precisa você errar. Nós não precisamos errar. Nós começamos esse mês falando sobre aceitar os nãos de Deus, lembra? Sobre você realmente entender que Deus é santo e que devemos viver uma vida de santificação, de comunhão, de santidade com Deus. O homem perdeu e perdeu muito por causa da desobediência, e falamos que o homem saiu do jardim do Éden por causa da desobediência, e ele volta para o Éden por causa da obediência. A desobediência tira e a obediência traz de volta. O homem perdeu a autoridade, o domínio sobre tudo. Infelizmente hoje você vê seres humanos vivendo pior do que animais, e Deus não tem culpa disso. A culpa é a desobediência do homem. Então ele desobedece, ele perde. Ele obedece, ele ganha. A desobediência é o princípio da ruína. A obediência faz você desfrutar de tudo que Deus tem para você, aqui nesse mundo e no porvir, a vida eterna. Mas olha o que nós lemos. Ao que vencer, na versão atualizada fala, ao vencedor. Em todas as cartas, escute com atenção, ele termina dizendo ao vencedor. Ao vencedor far-lhe-ei coluna do meu santuário, ao vencedor eu vou deixar sentar no trono comigo. A cada uma carta ele foi dizendo o que ele daria, ou o que ele vai dar para quem vencer. Agora, entenda isso, por favor. A nossa caminhada, ela é longa. A nossa caminhada de fé, ela é difícil. E o diabo, ele faz de tudo para roubar a nossa fé. Vencedor não é quem começa bem, é quem começa e termina bem. Deus disse que o vencedor iria se vestir de vestes o quê? Brancas. E de modo algum, ele disse que riscaria o nome do livro da vida. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Pode colocar aí esse versículo das vestes brancas de Apocalipse. Eu creio nessa palavra. Olha bem para mim, por favor, eu creio. Eu creio que tudo que Jesus prometeu, Ele vai dar. Tudo. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2:11 ou 3:5. Veio para mim. Deixa eu ver, 11, 3, né? Versículo 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes o quê? Brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de quem? De meu Pai e diante dos seus anjos. Olha para mim, por favor. Quando você para analisar, meditar sobre as 7 cartas do Apocalipse, você vê o quanto é difícil permanecer com Deus, permanecer sem se contaminar, permanecer com bons olhos, permanecer com a consciência limpa, permanecer com uma fé pura, permanecer no primeiro amor. Você vê o quanto é difícil. Igrejas que Paulo elogiou há anos atrás, anos depois, Jesus manda uma carta, e ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor.
Para outra, eu tenho contra ti que você se contaminou, misturou sua fé com a do mundo. Eu tenho contra ti isso, aquilo outro, e começou a relatar a situação de cada igreja anos depois. É um desafio. Ser salvo é um verdadeiro quê? Desafio, porque você enfrenta de tudo. E o vencedor é aquele o seguinte, chorei, sorri, ganhei, perdi, passei por isso, passei por aquilo, mas permaneci. Isso é ser vencedor. Para o mundo, ser vencedor é outra coisa. Para o mundo, ser vencedor é ganhar muito dinheiro. Para o mundo, ser vencedor é ganhar uma medalha, um troféu, ganhar fama. Mas tudo isso fica. Vencedor para Deus é aquele que permanece. Ele permanece. Entra ano, sai ano, vem luta, vem guerra, vem tribulação, vem perseguição, mas nada consegue tirar ele da presença de Deus. Esse é vencedor. Esse é vencedor, como nós já falamos aqui, porque ele vence o tempo. Ele não deixa os problemas do lado de fora entrarem nele. Ele pode enfrentar problema que for, fica tudo do lado de fora, mas dentro dele ele está bem. Mas sabe por que uns conseguem e outros não? Em 1 João 5,4, leia comigo aí no telão. Coloca aí, por favor. Olha esse versículo, vamos entender. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, o que é que diz aí? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Agora, olha para mim, por favor. Vamos entender aqui. Existem muitas pessoas que ainda estão na igreja só querendo as coisas externas. Elas estão dentro da igreja, mas a ficha ainda não caiu. Ela não entendeu que se ela não nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, ela não vai ver o reino de Deus, ela não vai entrar no reino de Deus. Não adianta, você só vai entrar no reino de Deus sendo nova criatura. Então esse grupo de pessoas, elas ficam só querendo a manifestação de Deus do lado externo, mas não dentro delas. Então elas continuam sendo as mesmas pessoas. Entra ano e sai ano, elas conquistaram bênçãos que não vão levar quando partirem desse mundo. Elas podem dar testemunho de cura, testemunho de prosperidade, mas elas não vão dar testemunho de salvação, porque elas não se permitiram serem salvas, elas não se permitiram serem moldadas, transformadas, elas não se permitiram serem mudadas. É aquele tipo de pessoa resistente. Ela não dá ouvidos à voz de Jesus. Uma vez o Senhor Jesus disse assim: você não está longe do reino de Deus. Em outras palavras, você está perto, mas não está dentro. Jesus é a porta. Abra mão do que você tiver que abrir mão para você entrar. Quem é o vencedor, bispo? O vencedor que cortou o que tinha que cortar, abriu mão do que tinha que abrir. Quem é o vencedor, bispo? Aquele que guardou o que tinha que guardar. Ele guardou a fé dele, ele guardou a comunhão dele com Deus, ele guardou os olhos dele para não ficar olhando para a vida dos outros, ele guardou o coração dele. Tentaram magoar, tentaram machucar, tentaram de tudo, mas o coração ficou limpinho. Gente que se cuida, gente que deixou a palavra de Deus surtir efeito. Um recado para você que não dá ouvidos para a voz de Deus. Hoje você não quer ouvir a voz de Deus, hoje você não quer obedecer a voz de Deus, hoje você não quer deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Tudo bem, você pode rejeitar a palavra de Deus hoje, mas você vai ter que ser obrigado a na eternidade ficar ouvindo. Mas não é a palavra de Deus não, é o grito de desespero no inferno. Entenda, por favor, o sonho de Deus
é ter o ser humano no paraíso. É o sonho dele. Olha o que diz em Ezequiel 36, 33. Vamos ler do 33 ao 35. Olha o que diz Ezequiel 33 ao 35. 36, 33 ao 35. Diz assim, olha só. Do 33 ao 35. 36, versículo 33 diz assim: assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, olha o que Deus quer, limpar, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares o quê? Devastados. E a terra assolada será o quê? Lavrada. Em lugar de estar assolado aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e o quê? Habitadas. Sempre foi o sonho dele. Agora, entenda, por favor. Olha para mim e entenda o que eu vou falar agora. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que tem os pensamentos mais altos do que os nossos, melhores do que os nossos, esse Deus que quer o melhor para nós, que nos criou e colocou no melhor lugar, mas depois que o ser humano errou, ele só sofreu. Esse Deus mandou profetas e mataram. Esse Deus mandou o filho dele e rejeitaram. Não fique pensando que o que nós estamos vendo no mundo, acontecendo no mundo, não fique pensando que é o diabo não, tá? Quando você lê o Apocalipse, não pense que é o diabo não, tá? Porque você não vê no Apocalipse o diabo agindo. Você vê Deus aplicando juízo porque ele é justo. Ele trouxe os profetas, mataram. Ele trouxe o filho dele, deixaram de lado. Então ele vinha aplicar o juízo, porque ele é justo. E a própria natureza vai se rebelar contra o homem. A própria natureza. O sol que hoje traz vitamina D, o sol que traz vida, vai queimar o ser humano. No final dos tempos. O calor vai aumentar muito. Eu pedi para fazer um vídeo. Atualiza e coloca as coisas que aconteceram essa semana. Mandaram o vídeo. Depois que mandaram o vídeo, já aconteceu umas coisas novas. Não dá para acompanhar. Você está vendo. Mas não é o diabo não. É a própria natureza que era a favor do homem, que agora está contra o homem. E é no mundo inteiro. Não vai ter lugar seguro, a não ser no abrigo de Deus. Mas o desejo dele é purificar o ser humano de toda a sua iniquidade e levar o ser humano a viver bem. É tão maravilhoso quando eu converso com uma pessoa que diz assim: bispo, eu vivi o inferno, agora eu vivo num pedacinho do céu, eu vivo no paraíso. Minha vida era um tormento de vício, de perturbação, do inferno, agora eu estou tão bem. É tão gostoso ouvir isso. Ver uma pessoa que foi assolada pelo diabo, uma pessoa que vivia o inferno, agora vivendo em paz. É gostoso ouvir isso. Gostoso. É bom ouvir isso. Agora, isso não é nada diante do que Deus prometeu para nos dar, se nós vencermos tudo. Mantém sua vida limpa. Leva a sério sua vida com Deus. Corta logo o que tem que cortar. Guarda a sua fé. O diabo quer roubar a sua fé. O nascido vence o mundo. E a arma que vence o mundo é sua fé. Tem gente que guarda a fé dela. Tem gente que já se afastou de pessoas para não prejudicar a fé dela. Tem gente que deixou de ganhar dinheiro, de se misturar com certas pessoas por causa da fé dela. Tem gente que já abriu mão de várias coisas só por causa da fé. Já ouviu, já foi perseguido, já passou por tantas coisas, mas não abriu mão da fé. Ela está guardando o que tem que guardar, porque ela quer receber a recompensa de um Deus que promete e cumpre. Amém?
por favor, usa a sua fé com inteligência. Você está vendo. Não é ninguém que está contando para você que aconteceu no passado. Você está vendo. Toda semana, o que eu vou te mostrar agora, aconteceu essa semana. Isso quer dizer o seguinte: nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Nós não sabemos. É toda semana. Nós temos fatos novos acontecendo no mundo. Lute. Se você não nasceu, você tem que nascer. Se você não tem um Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo para ser de Deus. Você tem que vencer tudo. Não sei o tamanho da sua guerra. Sei que não é fácil se manter na fé. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tem gente que está com Jesus desde criança. Tem gente que deu uma voltinha no mundo, se arrebentou todo. Será que precisa você também dar uma voltinha no mundo? Conversa com alguém que veio do mundo agora, vê como é que ela está, para você não precisar experimentar. Lembra do filho pródigo? Um dia eu vou pregar para você sobre o filho pródigo. Quando saiu de casa, o pai ficou triste, machucou o pai. Mas quando voltou, voltou machucado para o pai sarar. Deus fica triste quando você abandona a fé, mas você se arrebenta. E tem gente aqui que já experimentou, ela já provou disso. Ela sabe o quão amargo foi se afastar da presença de Deus. O quão doído foi. Quem já está com Jesus aqui há mais de 40 anos? Levante a mão. 40 anos, 40? 43, 40 anos. Mais de 30 anos com Jesus, graças a Deus. Mais de 20. Levante a mão alto. Mais de 10. Mais de 5. 3 anos. Mais de 2. Quem é seu primeiro ano na igreja? Levante a mão. Não pense que é fácil, não. A caminhada é dura. E se você não nasce de Deus, se você não estiver cheio de Deus, você não aguenta. Porque o diabo investe tudo e mais um pouco, querendo roubar a nossa fé. Mas é tão bacana quando nós vemos pessoas que começou na fé e terminou na fé. Eu peço isso todo dia a Deus. Ó Deus, me ajude. Eu não quero só ter começado bem, eu quero terminar bem. Eu quero no final da minha vida poder falar: combati o bom combate, completei minha carreira, mas eu guardei minha fé, protegi ela, dei valor a ela. Apaga as luzes, por favor. Olha para o telão. Solta aí, por gentileza, o vídeo. Pode soltar. O que está acontecendo com este mundo? A fumaça das queimadas no Canadá. Vírus que estavam congelados podem Grupo extremista Houthis declarou guerra contra Israel. Mais de 100 pessoas morreram no terremoto.